Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre dica de esfumado. Como vocês podem ver, eu tô com um olho de cada jeito. Eu fiz esse olho aqui com vocês mostrando toda a técnica de esfumado para vocês verem direitinho. E eu não vou me alongar muito na introdução não, porque eu já falei bastante no vídeo, passei bastante informação para vocês. Mas se vocês quiserem saber como que eu fiz esse esfumadinho direitinho, continue assistindo e se vocês gostarem, dá joinha pra mim e não esquece de se inscrever aqui, tá bom? Oi gente, tudo bem? Como vocês viram por aqui no título, o vídeo de hoje é só sobre esfumado. Eu vou passar para vocês várias dicas que eu considero importantes para a gente conseguir fazer um esfumado bonito, bem feito e super fácil, tá? O esfumado, assim, ele não é difícil, mas ele requer treino e paciência, que a gente fica lá, né? Meia hora esfumando. Quanto mais esfumar, mais bonita a maquiagem fica. Mas assim, quando a gente sabe de algumas diquinhas, tudo fica mais fácil. Não é um bicho de sete cabeças, como eu também pensava que fosse lá no passado. Então, eu vim aqui falar pra vocês várias dicas pra gente conseguir fazer um esfumado bonito e bem feito, certo? Eu considero 3 questões importantes pra gente conseguir fazer um esfumado perfeito como a gente quer, que são os pincéis corretos, as cores corretas e a pressão correta. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles separadamente e depois vou fazer com vocês aqui com a mão na massa mostrando eles em prática, tá bom? Então, um lado eu vou fazer com as dicas, o outro lado sem as dicas, tá bom? O outro lado, esse lado que tá errado, digamos assim, é o lado que eu fazia muito no meu passado e que eu vejo direto em cursos o porquê que o esfumado não sai legal, tá bom? Então vamos começar pelos pincéis. Vocês vão precisar de pelo menos 3 tamanhos de pincéis, que são os bem gordinhos, fofinhos, o tamanho intermediário e o mais fofinho, o mais magrinho, o mais fininho. Esses 3 tipos de pincéis são, assim, coringas para ter sempre na necessaire de maquiagem. Os pincéis gordinhos, eles são mais fofinhos, eles têm um tamanho maior, eles têm umas cerdas mais, como é que eu posso dizer? Ó, se eu mostrar aqui pra vocês, olha o alcance dele no meu olho, ó. Vocês conseguem ver que o alcance dele é praticamente o meu olho todo. Então, esse pincel que eu tô falando pra vocês, o gordinho, ele é bem denso, bem gordinho, mas é um denso suave. Ele não é um denso de cerdas firmes. Ele é um denso de cerdas, sabe, suaves mesmo. Os melhores tipos de pincéis que eu considero para esse tipo de função são de cerdas naturais, tá? Que eles fumam legal, a sombra e fica maravilhoso. É fácil de encontrar esse tipo de pincel, tá, gente? Tem vários tipos de perfumaria e tal. Inclusive, todos esses que eu vou mostrar tem perfumaria. Vocês acham facinho, tá bom? Os pincéis intermediários, que são um pouco menores do que os gordinhos, que eles têm, né, é mais ou menos o mesmo esquema. Cerdas naturais, é fofo, só que ele tem uma concentração de cerdas um pouco maior, o que faz ele não ser tão, ó, o alcance dele nos meus olhos é menor do que aquele, quer ver? Deixa eu colocar aqui um no outro, ó, deixa eu me olhar aqui, olha o alcance desse e olha o alcance desse no meu olho, é isso que vocês têm que levar em consideração, tá vendo? O alcance desse é muito maior que esse. E é isso que a gente quer. Então, os de cerdas intermediárias são importantes a gente ter também. E os pincéis fininhos, que tem uma quantidade de cerdas menor, que alcançam um lugar de pálpebra, ó, menor. Vocês conseguem perceber a diferença de todos eles? Em termos de lugar, que é quando a gente colocar uma sombra que ele vai atingir. Então, esses 3 tipos de pincéis são importantes vocês terem. Agora vamos às cores. Cores que eu acho legal vocês terem aí para um esfumado perfeito. Seriam essas, um tom de creme,
Ou então pode até ser um branco que vocês tenham da paleta, mas tem que ser um branco que não fique branco, branco. Ele é só para dar uma iluminada no olhar, ele não é para deixar aquele branco aqui super perceptível, sabe? É só para dar uma iluminadinha. Um tom de café com leite, que é o que eu falei pra que vocês já sabem, né, que eu sou apaixonada. Por que a gente usa tons de café com leite, tons de marrom? Porque a gente quer que esse esfumado seja um degradê chegando próximo ao tom da pele. Então, o tom de café com leite, ele se aproxima bastante do tom da nossa pele. Para quem é um pouco mais morena, usa uma sombra que seja uns 2, 3 tons acima do tom da sua pele, que vai funcionar igual o café com leite funciona pra mim. Então, seria um creme, um café com leite, um marrom, mais escuro assim, e um preto. Preto é preto, vocês já devem ter de monte aí, mas essas 4 cores são bem importantes a gente ter. Se vocês quiserem ter uma variedade de marrons maior, tudo bem. Essas eu considero as mais coringas ter, tá bom? E quanto à pressão dos pincéis. Por que eu falo disso? Vira e mexe eu falo pra você, segura com leveza, não sei o que lá. Por quê? Porque dependendo da pressão que a gente exerce naquele pincel, a sombra vai com maior ou menor intensidade. E no esfumado, a gente quer suavidade, a gente quer uma coisa que vai esfumando, vai indo embora, sabe? Vai indo embora se a cor é um degradê. Então a gente tem que colocar suavidade naquele pincel. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Por que eu uso também pincel de esponjinha aqui na pálpebra móvel? Porque o pincel de esponjinha, ele pega o produto com mais eficiência e ele coloca o produto com mais pressão do que o esfumado. Por isso que nunca deve se fazer o côncavo com um pincel de esponjinha. Por conta disso, a diferença de pressão que eu tô falando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês essa pressão, a diferença dela. Ó, eu vou pegar essa sombra marrom. E com essa mesma sombra marrom, eu vou usar 2 pincéis. Um de esponjinha e um fofo. Ó, vou pegar aqui com o pincel de esponjinha, a sombra. E aí eu vou passar aqui, ó. Olha a cor que ela fica. Agora eu vou pegar a mesma sombra com o pincel fofo. E agora eu vou colocar aqui com suavidade para vocês verem a diferença. Vocês conseguem ver a diferença? Mesma cor de sombra, porém com pressões diferentes, com pincéis diferentes. E é isso que eu tô falando pra vocês de pressão. Quando a gente quer falar de esfumado, a gente quer esse daqui, não quer esse daqui, certo? Então, mesmo usando o pincel fofo, não pode colocar pressão se a gente quer suavidade. Visto agora esses 3 itens, vou colocar a mão na massa para vocês verem agora eles em prática. Vou colocar o micropor para vocês verem como o micropor auxilia na maquiagem, mas ele não garante uma maquiagem bonita e bem feita. Então vamos lá. De um lado só eu vou fazer primeiro com todas as dicas e depois eu mostro para vocês o jeito que não é muito legal, tá? Vou pegar a minha sombra creme com um pincel de... Ele é meio que linguinha, ó, vou mostrar pra vocês. Ele é meio que linguinha de gato, só que ele é fofo. Como eu disse, todo lugar que a gente quer suavidade, a gente tem que ir com pincel fofo, pincéis de cerdas fofas. Então vou pegar um pouquinho aqui com o pincel, tirar um pouquinho do excesso, que é sempre mais importante, é sempre melhor a gente adicionar produto do que tirar depois. E eu vou aplicar aqui rente às minhas sobrancelhas. Agora eu vou pegar minha sombra de café com leite com o pincel mais gordinho e fofinho. Pegar aqui, sempre tirar o excesso do produto, fechar os meus olhos e marcar o meu côncavo. Para vocês encontrarem o côncavo de vocês, que também há muito essa dúvida, vocês fecham os olhos e pegam alguma coisinha um pouco mais fininha, só para vocês terem um pouco mais de precisão no que é, e façam assim. Aonde o seu globo ocular fica contornado aqui, é o seu côncavo, tá vendo? Eu, por exemplo, se eu abro os olhos, até eu consigo enxergar um côncavo ali, mas eu tenho a pálpebra mais gordinha. E esse é o meu côncavo, tá?
Então eu vou fechar os meus olhos. E também a marcação do côncavo com os olhos fechados fica muito mais bonita do que a marcação de côncavo com os olhos abertos. Eu já fiz um vídeo desse há muito tempo atrás. Eu vou regravar ele de novo com uma qualidade melhor, com tudo melhor aqui pra vocês. Mas caso vocês já queiram saber isso que eu tô falando, eu vou deixar por aqui o vídeo, porque foi uma das coisas que modificou completamente o meu jeito de maquiar, que foi essa técnica, né? Essa dica de fechar completamente os olhos ou deixar eles abertos. Faz toda a diferença na maquiagem. Então, vou deixar por aqui, caso vocês queiram dar uma olhadinha até eu fazer o vídeo mais atual, tá? Então, tá. Vamos fechar os olhos e marcar com essa sombra café com leite. Aparentemente, algumas pessoas podem não ver a diferença, mas tem uma diferença que sim, tem uma corzinha surgindo aqui. Então, a gente vai adicionando o produto e esfumando. Pro lado, pro outro, movimentos circulares, para um lado, pro outro, movimentos circulares. E vocês percebam que já tá mesclando com aquela sombra creme que a gente colocou ali em cima. Então, vai. Feito isso, eu vou com uma sombra marrom e com o pincel intermediário. Sempre tiro o excesso do produto, fecho os olhos e venho aqui. Percebam a suavidade que ele tá na minha mão, tá? Eu não tô colocando pressão aqui. E vou colocando aos pouquinhos, movimentos circulares. Depois que eu coloquei uma quantidade legal, eu venho aqui, eu tiro um pouco do excesso na minha mão, para não vir mais produto aqui. E aí eu esfumo, mão bem leve, essas bordinhas aqui, ó. Se eu colocar um pincel na frente do outro, ó, vocês conseguem ver que o gordão maior, esse é menorzinho, esse é menorzinho. O que vai acontecer? Nesse primeiro aqui, nesse mais gordinho, a gente vai colocar o café com leite. Nesse intermediário, o marrom. E nesse pequenininho, o preto. O que eu fiz aqui nessa história? Claro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro. Entenderam? Eu coloquei ele em tamanhos diferentes na minha pálpebra. E isso auxilia muito esfumado. Direto eu vejo gente que pega só um pincel para fazer tudo. E aí fala, Vanessa, mas eu tento esfumar e mistura tudo as cores. É por causa disso, tá? Mas vamos ver em prática isso. Colocou, tá? Vou colocar mais um pouquinho. Ah, outra coisa, gente, quer falar. O esfumado, vocês podem fazer ele de leve, vamos supor, só assim. Pode fazer ele mais forte, pode fazer ele com preto, pode fazer sem preto. Varia. O interessante é vocês saberem realmente esses 3 passos. O pincel, a pressão e as cores, tá? Vou colocar mais um pouquinho do marrom aqui. E vamos fazer suavidade aqui. Lembrando que esses pincéis sempre ficam aqui na nossa mão. Nossa mão assim, deixa por perto. Você não usou ele e guardou. Vai usar ele sempre. Apesar de não estar com a cor que a gente colocou aqui, sempre esfumar com ele. Sempre volta, sabe? Volta com um, volta com outro, volta com um, volta com outro. Esfumar é isso, tá, gente? É a gente ficar, ai, tô sentindo mais necessidade de preto, de marrom, de café com leite, disso, aquilo. E aí vai usando, tá? Não é um passo 2, passo 3, fim. Vai vindo e voltando, tá? Mas eu não vou mostrar essa parte, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas é conforme a gente for sentindo necessidade, tá bom? Mas ó, agora eu tô voltando com esse aqui, esfumando as bordinhas. Eu vou com o pincel menorzinho na sombra preta. Com a sombra preta. Vou fechar os meus olhos. E antes de fazer qualquer coisa, olha onde que o pretinho tá e onde que o marrom tá. Alcances de pálpebras diferentes.
Então tá, a gente coloca bastante suavidade na mão. E eu gosto de voltar com o pincel antecessor e ajudar aqui. E aquilo que eu falei pra vocês, sempre que vocês acharem que já esfumou o suficiente, esfuma mais um pouquinho. Porque esfumado é sempre assim, quanto mais esfumar, mais bonito vai ficar a sua maquiagem. Outra coisa que eu ia falar, eu gosto de fazer a maquiagem assim, com esse toque de marrom no fundo. Fazer maquiagem, colocar o preto e esfumar ele, tá errado? Não, não tá errado. Fazer a maquiagem com esfumado no cinza, tá errado? Não, não tá errado. Começar a maquiagem, em vez de café com leite, já começar com o marrom forte, tá errado? Não, não está errado. Eu tô passando pra vocês aqui a técnica, a dica de um esfumado que eu acho mais bonito e mais fácil. É muito mais fácil fazer assim e construindo o degradê do que chegar no preto e esfumar o preto. Muito mais fácil. Então, e eu acho muito mais bonito esse fundinho aqui de marronzinho, acho mais sofisticado. Mas vai de gosto, tá? Se vocês gostam do cinza, pode colocar o cinza também. Mas o marrom ele vai mesclando com a pele e fica muito mais bonito. Mas não tá errado quem faz isso, tá, gente? É que essa é uma técnica que eu gosto, tá? Certo, ó, esse lado já tá. Se vocês quiserem fazer um esfumado de leve, tá pronto. Eu vou finalizar a maquiagem desse lado pra vocês verem a diferença. E se quiser deixar mais forte, também pode deixar, vocês que sabem. Para quem gosta de um esfumado leve ou de um esfumado pro dia a dia, tá pronto. Só isso daqui já vai ficar lindo, sofisticado e um esfumadinho de leve. Esse toque assim de escuro, de preto, mais sutil. Isso aqui é ótimo pro dia a dia. Porém, se você quiser deixar mais forte, alguma coisa, pode deixar, tá? Foi o que eu disse. Aí vai de gosto. Colocar um pouco mais, um pouco menos, aí vai com o preto, vai com o outro. Mas só isso daqui já vai ficar lindo, tá? Aí finaliza o resto da maquiagem. Eu vou finalizar esse olho pra vocês verem e depois eu vou com isso daqui pra vocês verem os erros, assim, digamos assim. Pronto, gente, maquiagem desse olho finalizada. Eu vou fazer o passo a passo dela depois desse vídeo, tá? Então, o passo a passo dessa maquiagem ainda vai estar no canal daqui a pouco, tá? É um tom mais ou menos de jeans, digamos assim. E como vocês podem ver, esse esfumado que eu fiz é um esfumado assim, não é nem leve, não é nem forte. Dá pra vocês fazerem ele mais forte, quer ver? Se eu pegar um pouquinho mais de preto, aquele mesmo esquema. Colocou um pouco mais de preto aqui, por exemplo, ó. Coloquei um pouco mais de preto. Aí eu venho... Ah, uma coisa legal pra falar pra vocês. Quando vocês colocam, pra suavizar esse preto, em vez de vocês colocarem uma sombra, o preto, depois o marrom e tentar mesclar aqui, coloquem o preto e sobrepõe um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom em cima do preto. Dessa forma, esse meio aqui vai ter uma transição mais bonita. Então, por exemplo, ficou muito preto, né? Não é o caso aqui, mas ficou muito preto. Aí eu venho com um pincel médio, cadê? Pincel médio e com o marrom. Venho com um pouquinho e sobreponho em cima do preto um pouquinho para suavizar esse preto. E faz assim, a gente vai colocando mais cor ou menos cor nesse esfumado de acordo com a vontade. O importante é a técnica, tá? E agora eu vou fazer desse lado, mais ou menos, daquele jeito que eu falei pra vocês, como combinado no começo do vídeo. Muitas vezes, as meninas chegam pra mim em cursos com um pincel só de esfumar e quer fazer tudo com ele. Eu já fiz isso também, tá, gente? E, né, como eu falei pra vocês, ninguém nasce sabendo de nada, tudo é aprendido. Então, por isso que vocês estão aqui hoje, pra vocês saberem, às vezes, alguma coisa que talvez vocês não saibam. E com esse mesmo pincel, passa tudo. O que geralmente acontece? A sombra café com leite, ela é descartada, né, a sombra mais clarinha, e ou vão direto no preto e tentam esfumar o preto, ou vão com o marrom e tentam colocar o preto por cima. Eu vou fazer primeiro aqui o marrom, ó, vem aqui com o marrom, e passa, né, assim. Aí, depois que passou, vem com o mesmo pincel no preto. Gente, eu fiz tanto isso. Tanto. Mesmo pincel no preto e vem e faz assim. O que aconteceu? Olha o alcance de preto aqui, o alcance de preto aqui. Olha a diferença.
Se você usar o mesmo pincel, é no mesmo lugar que vai estar todas as cores que você colocar ali. Aqui, como eu usei pincéis de tamanhos diferentes, olha como é que ficou. Ficou um degradê, entendeu? Então, por isso que é importante. E ó, às vezes vem aqui com muita força também, ó. Faz assim. Aí coloca assim, essa borda fica difícil de ser esfumada. Tá vendo? Fica difícil porque já tá com muita força ali. Então, o ideal é o quê? Alguns alguns tamanhos de pincéis, no mínimo 3, né? Pra gente ter ali. E pelo menos essas 3 cores, que são os marrons. O bege, se quiser descartar, pode descartar. O interessante dele é que ele ajuda na mescla ali. Mas ele não é assim, como é que eu posso dizer? Ele não é o ponto-chave do esfumado, entendeu? Ele auxilia no esfumado, mas ele não é o ponto-chave do esfumado. Então, é isso, gente, basicamente. Ter uma variedade de pincéis e de cores, porque senão vem aqui, ó, pronto, fez assim, aí fala, Vanessa, toda vez que eu vou esfumar, mistura tudo, aí eu não consigo. É por conta disso, mesmo tamanho de pincel. E outro erro também é passar um pouquinho assim, esfumei. Não, é importante esfumar sempre, sempre fica lá, tum, 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 sempre esfumando, tá? E acontece muito também de vir assim só umas 2, 3, 4 vezes, já passei. Não, o bom é esfumar bastante. Quanto mais esfumar, mais bonito vai ficar o seu esfumado, tá bom? E é isso, gente, um beijo pra todo mundo. Até a próxima, tchau! Gente, tchau não! Gente, tchau não, esqueci de tirar o micropor. Ó, tirei essa parte aqui, é normal, tá? Só dá uma limpadinha aqui. Mas ó, mesmo com o micropor, a maquiagem não saiu bem feita. Porque o micropor só auxiliou aqui, mas ela não saiu, né? Não teve aquelas diquinhas. Então, ó, um pouco mais de pertinho, gente, pra vocês verem mais ou menos como ficou. O efeito que dá de degradê, tá vendo? Ó, claro que isso daqui, né, eu fiz bem mais ou menos, mas é geralmente o que eu encontro nos meus cursos e o que eu fazia também, tá? Mas ó, como vocês podem ver, esse daqui, ao meu ver, com esse fundinho marronzinho, fica muito mais bonito do que assim, certo? E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo de dicas, se foi esclarecedor pra vocês, dá um joinha aqui pra mim, não esquece de se inscrever aqui pra vocês acompanharem os próximos vídeos. E se vocês gostaram da dica também, então compartilhe com as amigas que vocês me ajudam muito, tá bom? E como eu disse, eu vou fazer agora o passo a passo dessa maquiagem, então o passo a passo dessa maquiagem vai estar em breve no canal, tá? E me deixem aqui embaixo também sugestões de dicas que vocês querem que eu aprofunde mais, fazer um vídeo exclusivo só disso, como eu fiz hoje do esfumado, tá bom? Estou também com novas redes sociais, eu vou deixar por aqui também, já deixei lá no começo do vídeo, mas vou deixar aqui também pra vocês verem, pra vocês me acompanharem lá. E é isso, gente, um beijo pra todo mundo, até a próxima, tchau!